comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Vamos estar lendo do versículo de número 21. Atos capítulo 27, do 21 em diante, que diz assim: Mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, devieis ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitaria este dano e perda. E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente o navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus ser assim como me foi dito. É, portanto, necessário irmos encalhar em uma ilha. Mas quanto ao chegou a 10ª hora, a 14ª noite, fomos levados para cima e para baixo no Adriático, e em torno de meia-noite, os marinheiros acreditavam que estavam próximos de alguma terra, e sondando a profundidade, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, voltaram a lançar a sonda, acharam 15 braças, e temendo que ser atirados contra alguns rochedos, eles lançaram 4 âncoras da popa, e desejando que amanhecesse. Mas os marinheiros procuravam fugir do navio, descendo o bote ao mar, com o pretexto de quererem lançar âncoras de proa. Paulo disse ao centurão e aos soldados: Se estes não permanecerem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram cair. E, prestes a chegar o dia, Paulo pediu a todos para se alimentarem, dizendo: Esta já é o 14º dia que esperais, continuando em jejum, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E tendo falado isto, tomou o pão e deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, eles também se alimentaram. E éramos ao todos no navio 266 almas. E quando eles tinham comido o suficiente, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheciam a terra, mas descobriram uma enseada que tinha praia, e na qual decidiram sobre a possibilidade de encalhar nela o navio. Desprendendo, pois, as âncoras, as deixaram no mar, soltando ao mesmo tempo as amarras do leme, e içando ao vento a vela de proa, dirigiram-se para a praia. Tendo chegado a um lugar de encontro de 2 correntes, encalharam o navio, e ficando-se a proa, tomou-se imóvel, mas a popa estava quebrada com a violência das ondas. Ainda o versículo seguinte:
E os soldados se aconselharam em matar os prisioneiros para que nenhum deles escapasse nadando. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-os longe de seu propósito e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e alcançassem a terra. Os demais, uns em tábuas e outros em pedaços quebrados do navio, e assim aconteceu que todos escaparam seguros para a terra. Podeis sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, esse texto bíblico bastante conhecido de todos nós, que trata sobre a tempestade e o naufrágio que Paulo sofreu, indo em direção a Roma. Os irmãos se lembram que Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, e naquela carta aos Romanos, ele expressa o desejo de ir até Roma, e o desejo dele era passar por Roma, fortalecer os irmãos em Roma, fortalecer a igreja, comunicar, como ele mesmo disse, algum dos dons espirituais entre os irmãos, e também ganhar algum fruto, alguma pessoa para Cristo. E de lá então, ele sendo abastecido e financiado pelos irmãos, o desejo dele era ir até a Espanha. Paulo não pensava como ele chegaria em Roma, porque a própria Bíblia diz em Provérbio que o homem faz o planejamento, mas a resposta vem do Senhor. Para ele pensou que ia ser uma viagem muito cômoda, uma viagem que ele seria recepcionado em Roma por inúmeros irmãos e que não teria que enfrentar nenhuma das reveses que estava preparado para eles. Neste interim, ele vai para Jerusalém para estar no Pentecoste, como ele disse no capítulo 20, quando ele não se detém ali em Efésio, ele manda chamar os anciãos e também os presbíteros para dar recomendações. E ele disse que ele não mais veriam aqueles homens, e por isso eles choraram muito. Seguindo sua viagem, ele aportou em Cesareia e ficou hospedado na casa de Filipe, que tinha 3 filhas donzelas que eram também profetisa. E enquanto ele estava ali, desceu de Jerusalém um profeta por nome de Ágabo, e este homem amarrou as suas mãos com o cinto de Paulo e disse: desta forma farão os judeus com o proprietário deste cinto. E naquele momento os que estavam na casa de Filipe, em Cesareia, começam a chorar e a rogar a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas Paulo já estava determinado, e ele disse para aqueles irmãos o que eles estavam fazendo chorando, que ele disse: eu não estou somente disposto a ser preso em Jerusalém, mas estou disposto até morrer pelo nome de Jesus. E ele vai para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, ele é recebido pela liderança da igreja em Jerusalém, e há contra Paulo uma prerrogativa de que Paulo estava vivendo libertinamente. Ele, sendo um judeu natural da tribo de Benjamim, estavam cometendo alguns sacrilégios contrário a princípios da lei de Moisés. E então a recomendação dos líderes da igreja é que Paulo fizesse um ritual de purificação, que rapasse a cabeça e pagasse também as custas de alguns irmãos que estavam fazendo o sacrifício. E Paulo então vai para esta purificação, e no último dia, quando ele está prestes a terminar este rito de purificação, então alguns judeus que haviam vindo da Ásia viram ele no templo e gritaram para os demais irmãos que acudissem, porque pensavam que Paulo tinha introduzido no templo os gregos, que eles viram Tito com Paulo na cidade, e pensou, ele colocou um gentil dentro do templo, e fecharam a porta do templo, e Paulo é aprisionado, e a história vocês conhecem, e eles estão a ponto de matar, quando há uma intervenção do centurião, e Paulo é levado como que pela força, porque todos estavam dizendo morte, morte, morte. E quando eles dão acesso à escadaria para entrar no Palácio Antônia, aonde Paulo haveria de ficar preso, então Paulo faz um sinal com a mão pedindo permissão para falar.
e é lhe concedido a oportunidade para falar, e Paulo então começa a dissertar sobre o seu chamado. E quando eles ouvem que Paulo está falando em hebraico, eles fazem um silêncio maior ainda em respeito. E então Paulo disserta falando sobre a sua vida e também sobre o seu chamado. E ao falar sobre o seu chamado, ele vai até o ponto na revelação onde Jesus se apresenta e diz para ele que ele seria enviado para longe, para entre os gentios. E sabe, meus irmãos, que até aí eles ouviram passivamente, mas quando ouviram essa palavra gentil, eles ficaram revoltados e começaram a dizer: um homem desse não deve morrer. E então começou a truculência, e Paulo ficou preso, fora acusado pelas autoridades religiosas da Judéia, foi levado até Cesareia, ficou ali aprisionado também no palácio, e depois se prepara uma cilada em que é descoberta, e então se prepara uma viagem de Paulo para Roma. Paulo pensava que chegaria em Roma como um cidadão livre, como um cidadão disposto para pregar o Evangelho, porém ele vai agora custodiado como um prisioneiro do Império Romano, e é uma viagem que lhes causa a eles bastante dificuldade, porque o tempo não era propício para viagens de embarcação, mas eles assim decidiram viajar e cruzar. Eles deveriam aportar em Creta, que era um porto seguro, mas o comandante do navio dava mais ouvido ao piloto do que a Paulo, e seguiu viagem, e sofreram uma grande tempestade, com um vento conhecido como Euroaquilão, que soprou violentamente contra o navio, e toda a luz do dia se apagou, e eles ficaram à deriva. Foi uma tempestade terrível, que nós acabamos aqui de fazer uma leitura, ao ponto deles perderem quase tudo que tinha, e até mesmo a esperança de viverem. Mas, meus queridos irmãos, esta tempestade que Paulo passa e sofre, ela deixa algumas lições que nós queremos comunicar nesta noite. Aliás, as tempestades não é somente para aqueles que estão em um barco. Nós também estamos hoje, a nossa vida é como um barco que está cruzando um grande oceano. E quem está neste barco cruzando o oceano, sabe que qualquer vento faz com que a embarcação se movimente. E a embarcação se movimentando, pode correr-se o risco de percas, de sofrimento, de angústia e de dores. Então, esta palavra desta noite vai a você e a mim, como que lições que podemos aprender quando estamos numa tempestade. E se você ainda não passou por uma tempestade, daquela de quase tirar os ossos do lugar, os ossos do seu corpo do lugar, eu venho com boca de profeta nesta noite, aproveitando que está chovendo, para te dizer que você vai passar por tempestade semelhante, porque eu e você não somos melhores do que os demais que também passaram por tempestade. A gente pensa que conosco não vai acontecer, que nós somos melhores. Esquece. As tempestades, elas aconteceram com os discípulos, até o próprio Jesus passou por elas, Paulo passou por elas, e pelo fato de não sermos melhores, passaremos também por ela, se é que você já não está passando. E se você já está passando pela tempestade, eu quero te dizer uma coisa: ser paciente, e saiba que Deus não vai deixar com que essa tempestade sufraga a sua vida e venha destruir, de maneira alguma. Ao contrário, essa tempestade vai deixar a você lições que você levará por todo o restante da vida, para contar e ajudar os demais que também passarão por tempestade. Mas as tempestades, ela vem. Quando vem as tempestades, né? Muitas vezes as tempestades, elas vêm devido a uma desobediência a Deus. Nós encontramos, claro que Paulo aqui não está desobedecendo a Deus, não é este a finalidade aqui de Paulo. Ele não está desobedecendo, ao contrário, ele inclusive está sendo levado preso pelo fato de obedecer a Deus, de querer servir a Deus.
E servir a Deus, você não só vai comer a parte gostosa do bolo, você vai comer também aquela parte que não é tão boa. Esta é a realidade. Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e lhe deram de presente uma cruz. Então, não é pelo fato de que você está fazendo a vontade de Deus, signifique que todas as coisas cooperarão de uma forma uniforme para o seu bem-estar. Esquece disso. Você e eu não fomos chamados para usufruir de bem-estar. Vamos passar por bem-estar, mas também vamos estar em momentos que não haverá o bem-estar. E as tempestades, elas podem vir quando nós desobedecemos a Deus, quando foi o caso de Jonas. Lembra de Jonas? A Bíblia disse que Deus falou para Jonas, no seu livro, no primeiro capítulo: Jonas, levanta e vai até a cidade de Nínive e profetiza contra ela. A cidade de Nínive, a cidade dos ninivitas, a capital, a Síria, tinha na época mais de 120 mil pessoas, como disse o próprio Deus. E esta cidade capital, abrigava um exército formidável, um exército que fazia guerra contra as demais nações. Na época de Jonas, por volta de 700 anos antes de Cristo, os assírios, eles estavam em proeminência. O seu império estavam conquistando muitas terras, principalmente no Mediterrâneo, e tinham feito guerras contra Israel, tinha avassalado com Israel em muitas partes do norte. E quando Deus diz a Jonas, para Jonas ir clamar contra a cidade de Nínive, que era a capital dos assírios, Jonas então procura uma alternativa pessoal. Não vou fazer isso. O que Jonas faz? Ele coloca o sentimentalismo nacional acima da obediência a Deus. E é um grande perigo, porque o meu sentimentalismo nacional não pode estar acima da minha obediência a Deus. Não é pelo fato de que eu seja brasileiro e Deus então vai me enviar a um país que não é tão amigável ao brasileiro, que eu vou dizer não a Deus. Ao contrário, eu tenho que saber e fazer como fez os discípulos: convém obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Jonas não. Jonas coloca por em cima a obediência ao seu desejo patriótico, a sua bandeira nacional. E ele então compra uma passagem para ir para Tarsis, fugindo daquilo que Deus estava mandando ele fazer. E embarca no navio, e enquanto ele está no início da viagem, está tudo bem. Mas não é pelo fato de que a viagem começou bem que ela vai terminar bem. Quando nós estamos em desobediência a Deus, o início da viagem, com os seus sinais de que vai tudo tranquilo, não é um fator determinante da aprovação de Deus. Pode ser que o início você vai tranquilo, navegando em mar serenos, e de repente a Bíblia disse que Deus enviou uma tempestade no mar, e o navio começa a ser saculejado. E Jonas estava no porão do navio dormindo despreocupadamente, ao ponto de que o capitão do navio, ao passar por lá, disse: dormente, o que você faz aí? Levanta e clame ao teu Deus. Aí começaram a inquirir porque veio aquela tempestade, fizeram sacrifício e tudo, e Jonas então conta para eles o porquê veio a tempestade. Ele disse: eu sou servo de Deus e estou fugindo da presença de Deus. Sou servo de Deus que criou o mar, a terra e os céus. E aí então disseram a ele: o que devemos fazer? Ele disse: me joga no mar. Se você jogar no mar, então vai se acalmar. Interessante que todas as vezes que eu leio esse texto bíblico, eu fico pensando o porquê que Jonas, sabendo que ele era a pessoa provocadora daquela tempestade, ele não veio até a proa do barco e se jogou. Ele disse: vocês me joguem. Muito interessante, né? Porque por mais que ele estava desobedecendo a Deus, ele jamais queria cometer o quê? Um suicídio, porque ele sabia que os suicidas têm
que responder diante de Deus com muita, mas com muita responsabilidade. E aquela tempestade veio por quê? Porque Jonas desobedeceu a Deus. Algumas tempestades que vêm em nossa vida é causada por desobediência. Nós é que colocamos a nossa vida, como diz aquela música aí da internet, ninguém precisa fazer nenhum mal comigo, eu mesmo coloco a minha vida no perigo, né? Muitas vezes a gente é que procura essa tempestade, né? A gente entra aí em problemas que não é nosso, em assunto que não é nosso, em decisões que não é nossa. A Bíblia disse em Provérbios que aquele que se mete em contenda alheia é como pegar um cão pelas orelhas. Já tentou pegar um cão pelas orelhas? Você vai ser mordido, né? Você vai ser mordido. E aquele que guarda brasa acesa no seio se queimará. E a Bíblia também disse: se você deixou a sua alma presa por fiador, vá buscar o seu irmão e desfaça isso. Então o que é que a Bíblia está dizendo? Olha, não te metas em problemas que não te competem. Não procure tempestade para a sua vida. Você já tem a sua. O porquê se meter nas dos outros? O porquê se meter em questões alheias? Neste caso, nós precisamos estar bastante consciente. A primeira coisa que eu devo perguntar quando a minha vida estiver dentro de uma tempestade é: essa tempestade vem de Deus? Eu provoquei ou eu meti o meu nariz aonde não deveria ser metido? Essa tem que ser uma pergunta responsável. Essa tempestade que eu estou vem de Deus? Se vem de Deus, fique tranquilo, pode ter perca do navio, mas a sua vida vai ser poupada. Se essa tempestade foi você que provocou, você vai sofrer as consequências maiores ainda. Agora, se essa tempestade foi você que se meteu nela sem ser chamado, porque o que tem de crente gaiato que se enfia em tempestade, em assuntos que não lhe pertencem, não lhe compete, e depois fica gritando desesperado: me acorde, me socorre, eu preciso, me ajuda, simplesmente porque ele não tinha que se meter naquilo onde ele se meteu. Então faça sempre essas 3 perguntas na hora do crivo da sua tempestade: vem de Deus? Vem de Deus? Fui eu que procurei ou eu que me enfiei em uma tempestade que não era minha? Segundo, a segunda lição que eu preciso ter sobre as tempestades é que as tempestades servem para revelar o meu caráter, revelar quem eu sou. Na hora da luta, da adversidade, é que revelamos quem nós somos. Quem nós somos. Você está passando uma luta tão terrível, tão difícil. Suponhamos você está passando um momento de crise econômica na vida, e que você não tem para comprar o pão de cada dia, e alguém de um lugar que não é tão honesto lhe oferece alguma coisa, e você então tem a oportunidade de decidir se vai pegar aquilo ou se vai ficar com a sua integridade de caráter. É uma questão muito severa, porque se João Batista tivesse ficado do lado de Herodes e Herodias, no relacionado ao casamento que Herodes tinha contraído com Herodias, porque Herodias não era esposa de Herodes, ele havia tomado ela do seu marido. E João, nas suas profecias, quando Herodes ia passando na carruagem real, o que fez João Batista? Ele disse: a mulher que você tem não é sua, você está em adultério. Ele poderia dizer: isso, Herodes, continua assim, a bel prazer, as suas obras são muito vantajosas diante de Deus. Ao contrário, João manteve a sua integridade de caráter. E o que é manter a integridade de caráter? É na hora da tempestade
tomar sempre a posição correta, ficar do lado da verdade, ainda que haja prejuízos, ainda que haja reveses, ainda que a tempestade seja de negritudes, de escuridão. Mas ficar do lado da verdade significa que você realmente tem um caráter pautado pela própria verdade. Neste caso aqui, o que aconteceu? Os marinheiros, que na hora do perigo, eles queriam fugir. Revelou aquela tempestade duas coisas, tanto os marinheiros como os soldados. Primeiro, os marinheiros, eles supostamente estavam dizendo: vamos descer os barcos salva-vidas, fingindo que vamos analisar as proas na parte da popa da embarcação, do navio, e aproveitamos para fugir. Revelou o que nesses marinheiros? Primeiro, que quando a tempestade sopra, uma das coisas é que muitos querem fugir. Já disse alguém que quando a água enche o navio, os primeiros a fugir são os ratos e as baratas. São os habitantes da parte escura do barco, e que são também os primeiros que querem fugir. Então ali os marinheiros estão querendo fugir. Imagine-se, se estão num barco, eles são os responsáveis de conduzir este barco, eles são os responsáveis de fazer o barco navegar pelas águas, e eles agora estão tomando um posicionamento de fugir. Quantos que na hora da tempestade fogem? E fugir não é a melhor opção. Quando você está com Deus, é preferível permanecer, sabedor que toda tempestade tem o seu começo, mas também tem o seu fim. E fugir, para quê? Para quê? Outro agrupamento de homens ali que revelaram o caráter na hora da tempestade foram os soldados. O que eles revelaram? Eles quiseram matar os presos. Qual era o pensamento? Vamos matar os presos para que eles não fujam. Olha que atitude que eles queriam tomar. Alguns, para salvar a pele na hora da tempestade, não lhe importa ter que aniquilar alguém. O importante é que ele se salve. Entendeu como é difícil as tempestades? Muitas pessoas que na hora da bonança são seus amigos, sorri para você, te abraça e até paga para você uns espetinhos assados ali no gaúcho. Muitos deles que fazem dessas coisas com você, na hora que a tempestade chega até onde está você é que vira a carne para o espeto. Eles não se preocupam muito em defamá-lo, denegrir a sua imagem, causar a você contratempos, aumentar o vento contra você. Por quê? Porque eles estão dispostos a te matar na hora da tempestade. Então a tempestade, ela é reveladora. Revelou o caráter dos marinheiros, revelou também o caráter dos soldados. Mas mais ainda, a tempestade revelou o caráter de Paulo. O que disse Paulo? Paulo disse: olha, se esses marinheiros, saírem do barco, não tem como salvá-los. Não tem como salvá-los. Revelou também o caráter do comandante do pelotão. O comandante do pelotão, querendo salvar Paulo, colocou os presos bem longe dos soldados, para evitar a morte. Então, é possível fazer o bem, ainda estando em tempestade. O vento da tempestade não pode impedir o homem e a mulher que tem um caráter cristão de fazer o bem. Você pode fazer o bem, você pode livrar alguém que está indo à morte, ainda que você esteja dentro de uma grande tempestade. Você pode ainda ter uma palavra, como tinha Paulo: se eles abandonarem o navio, não poderão ser salvos. Paulo poderia ter deixado: deixa eles que se vá, então eles vão morrer. Mas não, Paulo tinha recebido uma palavra de Deus que disse: nenhum daqueles que navegam nesta embarcação perecerá. O Senhor teu Deus entregou todos eles a você.
E como ele sabia que estava na tempestade, mas que a vida humana, a vida daqueles homens eram preciosas para Deus, ele disse: vamos lutar, vamos batalhar contra a tempestade. Meu querido irmão, eu quero te dizer uma coisa: quando você estiver numa tempestade, não abandone aqueles que estão com você. Não se demonstre uma pessoa vencida pelo medo, pelo vento, por toda a fúria da natureza contra você. Não abandone, mas lembre-se que Deus te dá força para você enfrentar este momento. Ainda que haja marinheiros no barco, homens experientes, ainda que haja um piloto no barco, homem que conhecia o caminho do mar, mas sempre um homem e uma mulher vivendo com Deus e para Deus em uma tempestade vale mais do que pessoas que têm inteligência, porque aquele que anda com Deus anda com o Deus que fez os céus, a terra e o mar e o vento. E a Bíblia disse que até o mar e o vento obedecem à voz de Deus. Louvado seja o Senhor. Terceira lição que eu e você podemos aprender quando chega a tempestade é: as piores tempestades não pode esconder a face de Deus ou frustrar os seus planos. A tempestade pode ser Euroaquilão. Este vento era um vento de furacão, muito conhecido pelos marinheiros, e todos eles evitavam a fazerem qualquer percurso de navegação próximo do inverno, porque havia os encontros do vento norte, que é o frio, com o vento sul, que é o quente. E ao encontrar o vento norte com o vento sul, fazia-se o redemoinho e formava-se um furacão tremendo, e até trombas de água se formavam, e as embarcações sofriam. A tempestade era terrível e já era conhecida ali dos marinheiros, dos navegantes que passavam pelo mar Adriático. E eles então, na hora daquela tempestade, eles reconheceram que era algo terrível, que a vida deles estava em perigo. Porém, as piores tempestades, elas não podem esconder o rosto de Deus. É como um dia nublado. Por mais que as nuvens tampam o sol, mas todos nós sabemos que além das nuvens, o sol está lá brilhando. Basta o vento soprar as nuvens e lá o sol novamente está com os seus raios tocando sobre as águas, tocando sobre a terra. Entendeu? As tempestades, elas por mais que queiram esconder a face de Deus, mas todo homem e mulher que pertence a Deus sabe que Deus tem o domínio sobre as tempestades, que a face de Deus não pode ser escondida. Os olhos de Deus, Ele vê além da tempestade, e o ouvido de Deus escuta os clamores daqueles que estão passando pela tempestade. A tempestade não tampa o ouvido de Deus. A tempestade não é algodão para o ouvido de Deus. A tempestade também não empana, não torna-se uma cortina de fumaça para Deus. Os olhos de Deus é mais poderoso do que os olhos do Superman. Ele vê e vê além de todas as tempestades. O seu ouvido, ele escuta o gritar do socorro. Olha, era 14 dias sem ver a luz do sol, e só o cortar do vento, e só as águas agitadas. E aqueles que já viajaram de barco, e já entraram numa tempestade, sabem muito bem o que eu vou dizer. A primeira coisa que acontece com você é que desunera todo o seu sistema digestivo, e aí você começa a soltar tudo que tem pela boca. Você pode imaginar como estava sofrendo aqueles homens. 14 dias em uma tempestade, todos mareados, né? Todos aí sendo jogados para um lado e para o outro, vômito para toda parte, sem se alimentar,
uma escuridão, sem poder ver terra, sem poder ver céu, sem poder ver estrelas, sem poder ver lua, sem poder ver sol. Estão todos dentro daquele barco, todos eles pensando, porque quando você entra numa situação como essa, a primeira coisa que você já se prepara é para o pior. O que é que vai acontecer de pior? O que é que vai acontecer de pior? Então a situação naquele barco era terrível, mas no final dos 14 dias, levanta um homem, que eles não tinham dado ouvido, e aquele homem começa a falar: era necessário que tivesse me ouvido, quando eu falei que não zarpássemos de Creta, mas que nos invernássemos lá, vocês não deram ouvido, agora é necessário que a gente dê em alguma praia. E todos olhando para ele, ele disse: já faz 14 dias que vocês não comem e não bebem, é melhor que vocês comam alguma coisa por saúde. E tendo dado graça, ele partiu. Mas por que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso porque à noite, um anjo, que ele mesmo disse: de quem eu sou e a quem eu sirvo, do Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Viu que a tempestade não pode impedir o anjo de vir? Viu que o vento não pode vencer as asas do anjo para voar até onde está a vida da pessoa em tempestade? Ainda que esteja no escuro, o anjo de Deus sabe aonde você está, e é lá que ele leva a resposta, a palavra, a promessa e a confiança. Foi isso que ele fez. Foi até lá e teve lá com Paulo. Mas não estava uma tempestade? Estava, mas a tempestade não pôde impedir o anjo de chegar. Eu quero te dizer, não importa que tipo de tempestade você está vivendo, o anjo vem voando em direção à sua vida com resposta. Com resposta, ele vem, e não vai pensar você que é anjo de asinhas fracas, não. Não, é anjo super turbinado, meu irmão, que viaja na velocidade da luz. Ele vem, que vem, e por mais que o diabo gira, e faz turbilhões, e faz furacão, e traz vento, e escurece tudo, mas o anjo vem, porque da parte de Deus foi mandada uma palavra. Vai falar com Paulo, lá dentro do navio. Louvado seja o Senhor, e não se esqueça, ainda que você tenha chorado na tempestade, sofrido na tempestade, quem sabe o barco da tua vida está balançando para lá e para cá, mas eu tenho boa palavra de Deus para você. Há da parte de Deus um decreto que foi saído nesta noite, e ele mandou ao anjo para te auxiliar, vir na sua direção, vai chegar na tua vida, vai falar com você, e ele vai dizer: você pertence a Deus. Aleluia, aleluia. Só tem companhia de anjo na tempestade aqueles que pertencem a Deus. Foi o que o Paulo disse: o Deus de quem eu sirvo, de quem eu sou, enviou o seu anjo, e ele esteve comigo nesta noite. Glória a Deus. O anjo de Deus ainda vai estar com você nesta noite, e vai te dizer: não tema. E olha a palavra que ele diz para Paulo: não tema, Paulo, porque assim como você deu testemunha em Jerusalém, convém que você também dê testemunha em Roma. O que ele estava dizendo? Estou te garantindo que você vai chegar em Roma. Glória a Deus. Estou te garantindo que você vai chegar no seu destino. Estou te garantindo que você vai chegar no seu propósito. A tempestade não vai ser a sua sepultura. Aleluia, aleluia. E todo homem e toda mulher de Deus, quando recebe uma palavra dessa, não importa o que ele está passando, ele se levanta como um gigante. E Paulo se levantou no meio do navio e disse: escute-me, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo esta noite. E ele disse que nenhum de vocês vão se perder, todos vão se salvar, somente o navio vai se perder, mas vocês vão se salvarem. E eu acredito que vai ser assim,
Porque se existe um povo que acredita em Deus, é o povo crente. Não importa o que está passando, não importa o que está sofrendo, mas ele crê, ele acredita que o tempo vai mudar, a tempestade vai passar, o furacão vai deixar de assoprar, e do outro lado ainda você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! E ele disse, ele esteve comigo esta noite, esteve comigo. Oh, meu querido, ele se levantou como um gigante lá e já deu graça e já foi comendo, para mostrar para eles que quando você recebe uma palavra de Deus, o teu desânimo, todo o prognóstico que era para a morte, muda para a vida. Quando você recebe uma palavra de Deus, tudo aquilo que está determinado concernente à derrota, muda para a vitória. Você pode estar até esquecido no meio da tempestade, mas recebeu uma palavra de Deus, você diz, o sol vai raiar, eu ainda vou ver dias melhores. Pega esta palavra, você ainda vai ter dias melhores, você ainda vai comemorar dias de grandes vitórias, você ainda vai receber e ver a bênção do teu Deus sobre a tua vida. Pare de reclamar na tempestade e escute a voz de Deus que te diz, não vai haver perca na tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! As piores tempestades não podem esconder a face de Deus. Não, de jeito nenhum. E outra, também não pode frustrar os planos de Deus. Ou você acha que uma tempestade vai frustrar os planos de Deus? Aquilo que Ele tem para você? Olha o que o anjo disse, assim como você deu testemunho em Jerusalém, é necessário. O que é uma coisa necessária? Jesus conhecia este indicativo lá na sua agenda, porque era necessário passar por Samaria. Quer dizer, ele não podia ir até a cruz se não passasse por Samaria. Jesus sabia que era necessário entrar em Jerusalém, era necessário purificar o templo, era necessário curar Bartimeu, era necessário levantar coxos, era necessário curar leprosos. Isso estava na agenda de Deus. E aquele anjo que fez a agenda para Jesus falou para Paulo, olha, assim como aconteceu com Jesus, é necessário você ir até Roma. Ninguém muda o projeto de Deus na sua vida. É necessário você viver essa tempestade para contar o tamanho da tua bênção amanhã. É necessário. É necessário. Não se pode frustrar os planos de Deus. Foi o que disse Jó no capítulo 40 do seu livro. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Ele até então não entendia, de ouvido havia ouvido sobre o Senhor, mas agora os meus olhos te vejam, e eu me abomino no pó e na cinza. Pergunta tu, e eu me calarei. Se uma vez falei, não me atrevo a falar de novo. Estou caladinho, vai fazendo como quer, deixa o vento soprar, deixa a tempestade chegar. Deus está no controle. Aquele barco tinha um piloto, o comandante do barco confiava mais no piloto, mas Paulo sabia que na mão daquele leme, na roda da leme daquele barco, tinha a mão do Deus Todo-Poderoso, tinha a mão de Deus, e o propósito de Deus era: o barco pilotado pelo homem naufraga, o barco pilotado pelo piloto experiente naufraga, mas a vida de Paulo, que era pilotada por Deus, não naufraga, porque é Deus que está no timão, é Deus que está no leme, é Deus que está no comando. E quando Deus está no comando, é necessário chegar a Roma. Você vai chegar. Aleluia. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia. E por último, irmão e irmãs, a quarta lição que eu e você podemos tirar das tempestades que vivemos
As tempestades nos dão a oportunidade de servir. De servir. Enquanto estão todos ali desesperados, Paulo aproveitou para servir. Levantou, tomou o pão e, tendo dado graça, começou a comer. Só essa atitude encheu os prisioneiros de ânimo, os soldados e os marinheiros. Só por essa atitude. Oh, mas se ele está comendo, no meio de uma tempestade como essa, então Paulo, no meio daquela tempestade, ele dá graças. Primeiro ele solta a palavra que ele recebeu, uma palavra profética. Segundo, ele dá graças. E terceiro, ele come. Ele aproveita para servir. E aquele pão que ele partiu, saiu distribuindo. Vai comendo, vão comendo. É oportunidade. Você na tempestade tem essa oportunidade de servir. Porque muitas pessoas pensam que a tempestade deles é a maior. E não. Não. Muitos estão comendo a banana e atrás vem outro comendo as cascas. E outros vêm pedindo a Deus que caia um pedacinho de casca para ele comer. Essa é a realidade da vida. Sempre tem alguém numa tempestade maior. Sempre tem alguém num problema maior. E você vai... Eu quero te dizer uma coisa que eu quero que você guarde isso no coração. Não pense que o mundo vai parar para chorar a sua dor. Não. O mundo não vai parar para chorar a sua dor. Se você tem que chorar, você vai chorar sozinho. E quando mais aparecerá um ou dois para chorar com você e nada mais. Mas o mundo não para chorar. O mundo não para te observar. Por exemplo, ontem aconteceu um acidente aqui nessa rodovia que liga Araçatuba aqui a Jales. E o sujeito bateu, lá está o sujeito morto. E os carros estão passando. É mais um que morreu. E assim por diante. O mundo não para, todo mundo ali para ficar olhando e vendo o que vai acontecer. Não, de maneira nenhuma. E a sua dor você vai ter que chorar sozinho. Mas eu quero te dizer uma coisa: tem alguém que está com uma dor maior. Tem alguém que está com um problema maior. Tem alguém que está com uma dificuldade maior. Tem alguém que está com uma perca maior. Isto, o que devo fazer, pastor? Fique tranquilo. Aproveite a sua dor para curar a dor de alguém que está com dores maiores. Você pode. No serviço ou no exército do amor, só pode se alistar soldados que foram feridos. Não pode ser soldados que não sabem o que é ferida. Não. Tempestade da vida vai te deixar marcas. Tempestade da vida vai te deixar cicatrizes. E quando você encontrar alguém no caminho, você vai dizer: olha, eu também passei por essa daí, e eu quero te dizer como é que eu passei. Foi assim. Está vendo essa marca? Foi naquela tempestade. Mas eu quero te dizer uma coisa: esta ferida vai ser curada. Esta ferida vai ser curada. Aproveite esses momentos de dificuldade que você tem, essas tempestades que assolou a sua vida, para usar como testemunho pessoas que passaram por momentos traumáticos na vida, tais como divórcio, como perca de um ente querido, que perdeu um filho, que perdeu uma filha, que perdeu uma esposa, que perdeu o lar em uma enchente, e tantas outras adversidades que a vida sempre apresenta. Se você teve alguma perca, saiba de uma coisa: você tem um testemunho a dar e tem muito para servir. Paulo ali, quando ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, ele disse: em naufrágios muitas vezes. Eu quero crer que esse não foi o primeiro. Eu quero crer que esse pode ter sido o último, mas o primeiro não. Ele disse aos Coríntios: em naufrágios muitas vezes. Ele já havia passado por naufrágios. E quem sabe, ele falou ao relento, à deriva. São situações como que dizendo, sem o comando na mão, outro tinha o comando. Outro estava no comando, outro estava no timão, outro estava no leme, outro estava guiando. Ele disse: eu passei por tudo isso. E esse aqui
ele pôde se levantar com a experiência que ele teve dos demais e dizer: olha, nós não vamos morrer, nós vamos viver, nós vamos viver. É necessário a gente encalhar esse barco em alguma praia aí. Precisamos encalhar esse barco. E eles então seguiram agora a determinação de Paulo para encalhar o barco, enfiar o barco numa enseada. A popa do barco ficou na água, a proa cravou na lama da praia, e a água batia na popa e foi abrindo a popa do barco e foi entrando água. E então os soldados queriam matar os presos, e foi quando o comandante intercede, e aí ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, quem sabe nadar, pula na água e sai do outro lado. Quem não sabe, pega um pedaço de pau, alguma coisa do navio aí, e tenta chegar lá na margem. E assim foi que todos se salvaram. Todos se salvaram. Não se esqueça disso. Sempre você vai poder falar e ajudar alguém no momento da adversidade. E ele ali testemunhou de Deus. Era um momento ideal para testemunhar de Deus? A gente pensa que o testemunho que devemos dar a Deus é só quando nós estamos com uma panela cheia, com uma carteira cheia. Não, meu irmão. O melhor momento do testemunho é quando você não tem nada e ainda acredita em Deus. Lembra do que disse Ruth para Noemi? Não me inste para que volte, e nem que me aparte de ti. Onde tu fores eu irei, aonde você dormir eu vou dormir. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Como que ela toma uma decisão desta forma? Porque ela tinha presenciado a sua sogra, que tinha perdido o marido, que tinha perdido os 2 filhos, e agora estava voltando para a terra da promessa. Uma mulher dessa não pode ir sozinha, uma mulher dessa tem que ser acompanhada, e eu vou com ela. Hoje eu estou deixando para trás todos os deuses aqui de Moabe, estou deixando para trás toda a fartura de Moabe, estou deixando para trás todas as riquezas de Moabe, e vou acompanhar esta velha, esse caquinho de velha, lá para o outro lado, para a terra da promessa. Não inste para que me aparte de ti, nem insista para que te deixe. Aonde tu deitares eu me deito, aonde tu dormires eu durmo. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, e me faça Deus 2 vezes mais, se eu me apartar de você. O que é que foi que aconteceu? Noemi, no momento da tempestade maior da sua vida, ela manteve o testemunho, ela falou de Deus, porque não é a morte que vai quitar a nossa fé, porque não é as adversidades que vai tirar a nossa fé, porque também não é as tempestades que vai aniquilar a nossa fé. Ao contrário, essas coisas, elas vai brilhar a nossa fé, assim como o fogo que purifica o ouro, assim a nossa fé brilhará nas adversidades, e as pessoas vão olhar e vai dizer: vale a pena seguir o teu Deus, porque você passou por isso, mas não desanimou, você sofreu isso, mas não desistiu. Quando todos disseram que você estava acabado, porque não abandonasse o teu Deus e morresse, você diz: eu vou ficar com Ele, ao lado dEle, vou andar com Ele. Se está ruim com Ele, pior sem Ele, vou andar abraçado com Deus. Oportunidade para testemunhar. As tempestades provocam isto. E eu gosto tanto dessa palavra de Paulo, quando ele disse, no meio daqueles olhos desesperançados, todos olhando para ele, disse: porque esta noite o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo enviou o seu anjo e me disse que ninguém vai se perder. Poxa, para ver um anjo, que venha qualquer tempestade que venha, só para ver a pena dele já me alegra a alma. Que venha o que vier. Todos nós queremos ver um anjo na hora do almoço. Garrafona estúpida de 2,5 litros de Coca-Cola,
frangão assado do outro lado, aí quer ver anjo. Mas se você quer ver anjo, é só ser jogado na cova dos leões, ele aparece. É só vir na tempestade, ele aparece. É só vir no problema, ele vem. E muitas vezes ele nem mostra uma selfie, ele nem diz, tira uma selfie aqui comigo. Não, de maneira nenhuma. Ele nem se apresenta, ele só dá uma sopradinha assim, ó. Você diz, poxa, passou por aqui. Foi numa velocidade maior do que o Michael Schumacher. Ixi, ele passou aqui, senti, né? Como diz o Márcio Nascimento, tem anjos voando neste lugar, né? Então, para ver um anjo, para experimentar um anjo, irmão, que vem a tempestade. Não, pastor, você notou que quanto mais é sofrido o crente, mais experiências com Deus ele tem? Quanto mais boa vida, barriga cheia, barrigão, menos experiência ele tem com Deus. Você começa a conversar com ele, ele fala para você das melhores pizzas da cidade, os melhores hambúrgueres da cidade, aonde vende o melhor churrasco, ele sabe de tudo. Aí quando você conversa com alguém que está só na prova, ele sabe como chegar no coração de Deus, ele sabe como falar com Deus, ele tem uma intimidade com Deus, porque ele viveu essa experiência e ele sabe por onde é o caminho. Então, para ter uma experiência como essa e contar um testemunho para sempre, que venha todo tipo de vento euroaquilão, venha todo tipo de tempestade, o teu barco não vai afundar, você não vai morrer e você terá o que contar, testemunhar da grandeza que é o teu Deus. Aleluia. Ficamos em pé, por favor. Vamos orar nesta noite. Uma das orações mais erradas que nós fazemos é orar para Deus tirar a tempestade, para Deus tirar o problema. Não, nunca peça para Deus tirar o problema. Peça para Deus te dar força para vencer o problema. Nunca peça para que o vento pare de soprar, porque se você está em tempestade, significa que você está perto de Deus. Mas se eu tivesse uma vida boa, esquece. Eu e você não estamos aqui por vida boa, nós estamos aqui para servir a Deus, ser testemunha das coisas de Deus. Então peça sempre a Deus, Deus dá-me força, eu quero vencer, mas eu quero com a tua força. Porque se Ele tirar a tempestade, meu irmão, você não cresceu. Se Ele tirar a tempestade, não criou músculo espiritual na sua alma. Se Ele tirar o problema, você continua aquele crente fraquinho e raquítico. Mas se você sobreviver, você vai chegar do outro lado fazendo assim, toca aqui, passei, foi difícil, mas eu passei. Está vendo essa marca, essa cicatriz? Foi eu, venci. Você vai ter o que contar. Tem crente que está desde o dia que Noé pintou a arca dentro de um templo e não tem um testemunho para contar. Quando você dá oportunidade para ele, ele vai, em vez de contar um testemunho, ele conta um testemunho, porque ele nunca venceu nada, nem briga de formiga ele vence. Anda numa derrota tremenda e anda fugindo de tudo quanto é problema que aparece na vida dele. Para em frente e vai em frente com o teu Deus, você vai ter o que contar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos nesta noite pela tua palavra. Ajuda-nos a entender sempre os teus propósitos, os teus caminhos, e sabedores que somos, Senhor, que a nossa vida está na palma da tua mão e ninguém pode arrebatar daí, Senhor. Ela pertence ao Senhor e o Senhor domina sobre ela. Portanto, agora, Pai, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, eu peço por este irmão, por esta irmã, que quizás está passando por problemas e adversidade. Te peço que lhe dê forças, lhe dê fé para enfrentar, Senhor. Não importando esta adversidade, Deus tira
do nosso coração todo espírito de murmuração, todo espírito, Senhor, reclamador e gemidor, jeremiador. Tire de nossas vidas, Senhor, e enche-nos do Teu Espírito Santo. Enche-nos ao ponto, Senhor, de saber que realmente tem um vento euroquilão soprando, mas o nosso Deus é maior. Enche-nos ao ponto de saber que as nuvens não podem esconder o Teu rosto. Enche-nos, Senhor, ao ponto de entender que o vento não pode impedir o voar do anjo com uma resposta. Tu és o Deus da nossa vida e nós Te louvamos para sempre em Cristo Jesus, nosso Senhor.